Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai? Prazer tê-lo aqui de novo, mais uma vez. E seguinte, assunto agora legal demais, a gente vai trocar ideia de um negócio importante, um negócio que tem caído, viu? Que tem aparecido cada vez mais, principalmente nas provas de geopolítica, geografia, mas também vira e mexe aparece em história, então é importante a gente falar. E um assunto verdadeiramente interessante, né? De uma situação verdadeiramente interessante. Galera, hoje a gente conversa sobre a Revolução Chinesa e toda a história da China. Beleza? Bom, seguinte, da onde eu começo? Eu começo das guerras do ópio e te explico. Galera, a China é uma China imperial, governada pela dinastia Qing, e essa dinastia é uma dinastia até então, até que fechadinha, até que ok. Tem alguns problemas internos, principalmente por conta de nacionalismo, é uma dinastia do norte, teoricamente estrangeira, e dá uns problemas, mas tá tudo ok. Até que, em 1839, a Inglaterra declara guerra à China, com um claro objetivo imperialista de abertura de mercado. Lembra da questão da Guerra do Ópio, a questão que gerou a proibição do ópio dentro da China e fez com que a China aprisionasse alguns navios ingleses por conta do ópio, que eram navios de carregamento de ópio. A Inglaterra declarou que esse aprisionamento era um negócio legal, mano, e declarou guerra. Gente, as guerras do ópio é uma clara guerra de interesse do Ocidente em abrir mercado na China. Tanto é que a guerra do ópio é uma das coisas mais tristes que vão acontecer na história da China. E é muito importante que você associe, isso é importante que eu vou te falar, tá? É muito importante que você associe todos os problemas chineses que vão rolar daqui pra frente, toda a desgraça chinesa mesmo, viu? Umas situações super ruins que vão rolar na China à guerra do ópio. Olha como eu coloquei. Então é o conflito pelo domínio comercial do mercado chinês. Então é uma ideia, é uma disputa para ver quem que entra na China. Galera, a primeira guerra do ópio vai até 42 e a Inglaterra ganha, assina os tratados desiguais, abre um monte de porto, vários portos na China. E depois na segunda guerra, que vai até 1860, Estados Unidos e França também entram. Por quê? Porque o mercado chinês é interessante. Gente, olha pra mim, qual o maior objetivo do imperialismo? Mercado consumidor. E o que mais tem na China? Chinês. Então, tipo, é o melhor mercado consumidor. Galera, a China, olha só, eu fui lá atrás pra te contar a origem da história. A China era um lugar da hora, um lugar sussa, um lugar não o melhor do mundo, óbvio que não, tinha vários problemas, é óbvio, é um lugar como qualquer outro. Mas era ok. A partir da Guerra do Ópio, a situação começou a ficar horrorosa. Galera, abertura econômica e controle do país por potências ocidentais. A China virou quintalzão do mundo, galera. O problema da China, o grandioso problema da China começa aqui. E aí você entende por que a Revolução Chinesa ela é nacionalista e ela é socialista. Porque ela é anti-ocidental e anticapitalista. Porque olha o que fizeram. Entende? A origem do rolê começa aí. As guerras do ópio foi quando Inglaterra, França e Estados Unidos regaçaram a China. Lembrando, não é que a China não vai ser colônia. Ela vai ter entrepostos comerciais, né? Tipo um sistema de feitoria. Só que comercialmente falando, os caras vão dominar. Comercialmente falando, a China vai virar um regação, vai virar um lugarzão, ó. Processo de decadência socioeconômica e miséria da população. Faz sentido? Compreende a lógica do rolê inteiro aqui? Então, o nosso ponto de partida para a Revolução Chinesa são as guerras do ópio. Que a partir da guerra do ópio a gente entende tudo que vão fazer. Tudo bem até aqui, beleza? Como é que tá? Ó, trouxe até uma aguinha aqui, rapaz, sou hidratado. Beleza? Sussa total? Tranquilidade? Chega aí. O lance é o seguinte. Quando isso aconteceu, a China vai se enfiar num processo horroroso de decadência. Galera, pobreza, miséria, desigualdade social vão aumentar muito. Além do mais, a cultura ocidental, imposição cultural, mercadoria ocidental, a China, como eu havia dito, né, vira um quintalzão. O que acontece? Qual que é o rolê nesse processo, né, nessa linha? Muitas revoltas vão acontecer. Vai rolar a revolta Taiping, mano, que uma galera forma tipo uma cidadezinha, uma comunidade independente no interior. A Guerra dos Boxers, que é um negócio verdadeiramente muito interessante, né? Uma sociedade secreta, mano, que saiu batendo nos ingleses. E vão ter vários rolês, mas que não vai dar em nada, porque vão ser super reprimidas. Até
o ano de 1911, que rola a Revolução Nacionalista, até o ano de 1911, que ocorre um levante dentro da China e a população revoltada consegue depor a monarquia. Então, gente, o primeiro passo da Revolução Chinesa nem é em 1949, né, que é a data do começo e tal. O primeiro passo da Revolução Chinesa é a Revolução Nacionalista de 1911. Quando a população revoltada, galera aqui, muito nacionalista, já tinha uma pequena influência socialista, beleza? Uma grande pegada republicana, né? Com até influência dos ideais ocidentais, iluministas, uma pegada republicana. Então, a população se revolta, lembrando que a dinastia governava, Qing, era uma dinastia do norte, era uma dinastia considerada estrangeira. Então, no sentido nacionalista, a China era meio que governada por uma galera de fora. O que vai rolar então? É uma revolta, olha como eu coloquei, contra a corrupção e as intervenções estrangeiras no país. Por que corrupção? Porque era uma dinastia que tinha acordos de parceria público-privada que desviava toda a grana. Por que contra as intervenções estrangeiras? Porque a China, desde a Guerra do Ópio, virou o que virou. Até aqui, como é que estamos? Beleza total? Tá fazendo sentido? Gente, nessa revolução, em 1911, o movimento que aconteceu foi um movimento que a dinastia Qin, escreve assim, viu? Mas esse Q é um Qin. Então a gente fala Qin, e proclamação da República da China. Cuidado, não é a República Popular da China. A República Popular da China é socialista. É a República da China. Como é que tá até aqui? Gente, a Revolução de 1911, que vai proclamar a República em 1912, é o primeiro passo para o rolê. A brincadeira começa aqui. Tudo bem? A partir de agora, então, caiu a China imperial. A partir de agora, teremos um governo republicano e a situação vai ser essa. Pergunta, vai funcionar? Não. Porque a história da... Mano, você sabe, né? A história da humanidade não é simples assim. A situação da República da China vai ser muito ruim. Vai até 49, beleza? Gente, muita contra-revolução, golpes realistas tentando reestruturar e colocar no poder a dinastia de novo no poder, muita contra-revolução, muita ditadura militar, governo autoritário, corrupção, a situação não foi melhor. A maioria dos presidentes foram assassinados, e entrou um cara, entrava outro. A história da Primeira República Chinesa é uma zona. Então, como eu coloquei, instabilidade e revoltas políticas. Então a república nasce, mas nossa, é uma zona. Te contar de um negócio triste. Te contar de um negócio triste. A base dessa revolução não era acabar com a interferência estrangeira? Os primeiros presidentes chamaram Estados Unidos, Inglaterra e França para conversar e fizeram acordos que esses países podiam continuar explorando a população se eles ganhassem uma parte. Então ocorreu uma revolução nacionalista e os nacionalistas fizeram acordos com as potências estrangeiras. Zoado, né? Até 1927. Por quê? Porque entra no poder o partido Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês. Esse partido vai se envolver... perdão, o botão errado. Esse partido vai se envolver numa gigantesca guerra civil com os comunistas. Coloca aí. E eu vou te explicar, tá bom? Então copia. Sim, você copia se você quiser, o problema é seu, mas né, tô te dando essa possibilidade. Explode em 1927 com a ascensão do Partido Nacionalista Chinês, o Partido Kuomintang, entre Chiang Kai-shek e o Partido Comunista, né, o futuro PCC, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Vou te contar dessa fita aqui. Seguinte. Mano, eu tô muito hidratado hoje, para. A fita é a seguinte. A China, finalmente, em 1927, acabou com a interferência estrangeira e conseguiu colocar no poder um cara que, de fato, se preocupava, né, com a população chinesa, o governo chinês, só que era um cara que representava como se fosse uma extrema-direita, muito nacionalista, um cara chamado Chiang Kai-shek. Esse nome é importante na história chinesa. Acontece que, separado ao Partido Nacionalista, foi formado o Partido Comunista, com ideais leninistas marxistas, a União Soviética, né?
Lembrando que a Revolução Russa é de 1917, 10 anos antes do começo da Guerra Civil. E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. Lembra disso, sempre falo isso, pra quem é meu aluno em sala de aula, eu sempre faço, né? Eu sempre falo essa ideia. O período de entreguerras é um período de treta entre fascistas e socialistas no mundo inteiro. Então é como se Chiang Kai-shek tivesse até um pezinho num fascismo nacionalista e o comunismo de Mao Tse-tung. No Brasil não tem? A ANL, a AIB, lembra dos integralistas? Não tem a Guerra Civil Espanhola? É o mesmo contexto histórico. E aí começa uma guerra gigantesca entre nacionalistas, que possuem de fato características fascistas, e do outro lado o PCC, o Partido Comunista liderado pelo Mao Tse-tung. Galera, Mao Tse-tung é figura de uma origem rural, de uma origem camponesa, saiu cedo de casa, foi estudar, teve acesso aos ideais socialistas e foi se tornando uma figura de liderança na história do Partido Comunista Chinês. Gente, o Mao Tse-tung, ele vai liderar a força comunista contra a força de Chiang Kai-shek. Problema, olha pra mim, os comunistas não aguenta. Mano, olha que louco. Quando tava rolando a guerra, lá pra 33, 34, os nacionalistas cercaram o Partido Comunista, ia matar todo mundo. Já era, eles perderam. E eles iam perder. Até que numa manobra, radical, numa manobra difícil e incrível, os comunistas conseguiram achar uma brecha no cerco e fugiram. Só que aí que tá o bagulho mais louco. Quando eles fugiram, começou uma caçada gigantesca do ano inteiro da galera indo atrás deles. E os comunistas marcharam pelo interior da China, fazendo um percurso, olha pra mim agora, de 12.500 quilômetros. 12.000, quase 13.000 quilômetros pelo interior da China. É uma das maiores marchas da história da humanidade pelo interior de um país, agora eu falei certo. E é conhecido como a Longa Marcha. Vou te mostrar algumas fotos. Esse é Chiang Kai-shek, líder nacionalista chinês, uma das figuras mais importantes da história do país. E esse cabelo é bonito, né? Esse cabelo é diferenciado mesmo, né? Esse cabelo é topper. Mao Tse-tung, para muita gente, a figura mais importante pro bem e pro mal da história da China. Beleza? Galera, olha que legal, a Longa Marcha de 34, então, olha que louco, foi a fuga dos comunistas pelo interior da China. Mano, os caras passaram o ano inteiro dando rolê. Oh, meu Deus, arranquei a pilha aqui, Aí, deu certo. Eu bati aqui, eu arranquei a pilha. Isso, Guilherme, arrancou a pilha de novo, idiota. Pronto, arrumei a pilha. Qual que é o lance? A Longa Marcha, então, é a fuga dos comunistas pelo interior da China. Porque os nacionalistas cercaram o cara e os caras fugiram, né, mano? Que os caras iam pecatar os caras. Dá uma olhada. Olha isso. Terminaram em 35, tá? Os caras saíram aqui, onde era o cerco, e rodaram por todo o interior chinês. Louco, né? Mano, quase 13.000 quilômetros. Um povo só, um partido só. Um negócio impressionante. Primeiro ponto. De quase 100.000 pessoas que marcharam, no final só chegaram 9.000. Então você imagina as condições. Só que tem um outro ponto que é bom. Durante essa marcha, os comunistas, eles pediram o apoio da população camponesa. Foi nesse momento que os camponeses chineses começaram a apoiar os comunistas. Galera, vou te dar uma informação muito legal. A Revolução Chinesa, ela é majoritariamente camponesa. Beleza? Se a gente fala que a Rússia teve os sovietes, teve os camponeses, mas que os operários lideraram o rolê inteiro, na chinesa, a ideia de principal ator, de principal personagem do rolê, são os camponeses. Isso é interessante, né? Tudo bem? Mao Tse-tung novinho aqui, ó. Meninão. Beleza? Galera, aí a situação era a seguinte, vou te contar. Cheguei. Os comunistas iam ser pegos. Tudo bem? Eles iam ser pegos, ia acabar, ia dar merda, não ia ter jeito. Até que em 1937, o Japão invade a China. Em 1938, rola um dos negócios mais horrorosos e pesados da história, que é um prelúdio
da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Sino-Japonesa. Galera, o Japão invade a Manchúria e começa a tomar grande parte da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da China se torna totalmente dominada pelo Japão. Gente, olha que o Japão era uma potência fascista, o período Showa. Então o Japão toma conta da China e aí fudeu, né, mano? Porque aí a prioridade da China passa a ser lutar contra os invasores japoneses. Dizem que a invasão do Japão salvou a pele dos comunistas. Porque eles iam ser pegos, entendeu? Mas como o Japão dominou, aí os caras falaram, mano, temos uma treta maior pra cuidar, vamos cuidar de outro problema. Beleza? Gente, durante então a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma trégua, até quase que uma aliança, porque o problema eram os japoneses. Tudo bem? Tranquilidade até aqui? Sussa? Belê? O que vai acontecer? Galera, até que em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, no dia 6 de agosto, ataque a Hiroshima, de 45. No dia 9 de agosto, ataque a Nagasaki. São bombas atômicas e nucleares que caem. O Japão se rende e já não é mais um problema para a China. E aí, olha que merda, a guerra civil volta a acontecer. Então, os caras estavam se matando, pararam de se matar por conta dos japoneses, voltaram a se matar. E aí, então, ocorre o retorno da guerra civil entre o Partido Comunista Chinês, o PCC, adoro esse nome, e o Partido Nacionalista. Então, você percebeu? Tem guerra civil, longa marcha. Mano, na longa marcha os comunistas vão ser pegos, o Japão invadiu, vão cuidar do Japão, que é o maior problema, Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a guerra civil voltou a acontecer. Humanidade é uma bosta, né? E aí, mano, voltou a guerra voltou a acontecer, só que aí os comunistas estavam muito melhores preparados. Os nacionalistas estavam enfraquecidos e já não tinha mais o apoio popular como tinham antes. E os comunistas tinham muito apoio dos camponeses. Lembra que eu te falei da importância da população camponesa? Galera, os comunistas rodaram a China ganhando o apoio dos camponeses, foram tomando cidade por cidade, e quando vê o país, era um país comunista. Neste momento, a esta altura, né, como eu te falei, apoio dos camponeses ao Partido Comunista. A essa altura do campeonato, Mao Tse-tung é o líder do Partido Comunista, né, secretário-geral, é colocado, é proclamado governante da China. Inicia-se a Era Mao Tse-tung, a Era da República Popular da China, como é chamada até hoje. Então, lembra disso, é guerra civil, intervalo por conta da treta com o Japão, Segunda Guerra Mundial, volta a guerra civil. Na volta, nesses 2 anos, os comunistas saem ganhando no rolê e assumem o poder. Beleza, até aqui, como é que tá? Tranquilo? Posso passar? Você me autoriza? Mano, a fita é a seguinte, passei, tá? Inicia-se, então, o que nós chamamos de governo de Mao Tse-tung. A Era de Mao Tse-tung, o que algumas pessoas chamam de, no sentido ideológico, de maoísmo. Faz sentido? Maoísmo? Beleza? Qual que é a fita? Vou te contar, agora é importante. Chega aí. Gravo esses vídeos, gravo qualquer aula minha, pensando em vestibular. Pensando em vestibular, cheguei na parte mais importante da minha aula. Sem sombra, é a última, tá bom? Tô acabando, última parte, e de longe a mais importante. Presta imensa atenção no que eu vou te falar agora, mas muita atenção no que eu vou te falar agora. Vamos conversar demais. E, nossa senhora, gente, principalmente em provas de geopolítica, tá? Na parte de geografia, isso aqui é figurinha batida. Primeiro ponto. É claro que se o Mao Tse-tung tinha uma ideia leninista marxista, ele vai iniciar um projeto de reforma agrária, questão de terra, distribuição entre os camponeses, é uma revolução camponesa, e ele vai buscar a abolição da propriedade privada. Gente, propriedade privada não é socialismo. Só que a marca do governo dele foram 3 programas políticos, econômicos e culturais que ele criou. Então, eu vou te contar dos 3. 1, 2 e 3. Esses 3 você guarda no seu coração, que eles têm aparecido bastante. Tudo bem? Então, essas 3 partes, agora os 3 programas políticos, os 3 programas do governo do Mao Tse-tung, da era do maoísmo, são a base do que eu tenho pra te falar hoje. Até agora eu te contei a história, agora eu te conto o brabo do que cai.
Seguinte, primeiro ponto. Quando o Mao Tse Tung entrou no poder, ele criou um projeto político de tolerância intelectual e cultural. Isso foi chamado de o desabrochar das 100 flores, que era um processo de tolerância de pensamento e expressão. Por um ano, mais de um ano dentro da China, o Mao Tse Tung incentivou na escola diferentes formas de pensamento. E ele falava que mesmo críticas ao governo dele seriam saudáveis. Então, essa é uma ideia que vem das origens da culturais chinesa, mano, de quanto mais gente pensando coisa diferente, melhor. O que rolou? Os intelectuais começaram a criticar o governo dele, mas começaram a criticar muito, a oposição ficou gigante, porque ele deu liberdade de pensamento e viu, rapaz, por quê? Gente, porque o governo dele não estava tão bom assim. Nesse momento, ele cancela o projeto. Então, olha que curioso, quando ele entra no poder, ele tenta ser mó legal, tá ligado? Ele tenta ser sussa. Aí ele vem, rapaz, estão ferrando com nós, aí ele cancela. Então, no começo do maoísmo, existe sim uma tendência de tolerância, que é o desabrochar das 100 flores. Ele tenta, viu que deu errado, opa, cancela, não, é ditadura, cala a boca, todo mundo vai matar todo mundo. Segunda coisa, olha o nome que bosta do plano econômico dele, Grande Salto para Frente. Algumas traduções falam Grande Salto Adiante. É tudo ruim, né? É tudo ruim, é o Grande Salto de Mao Tse Tung. Gente, o Mao Tse Tung criou em 2 anos um gigantesco projeto de distribuição de alimento, de industrialização e de crescimento econômico da China, que ficou conhecido como Grande Salto para Frente. Medidas de desenvolvimento econômico. Ok. Cheguei. Agora é a parte importante. Olha pra mim. Vem cá. Agora, olha muito pra mim. E uma dica, se você estiver anotando, anota o que eu vou falar agora. Coloca num post-it, coloca num cantinho assim, faz alguma coisa, mas o que eu vou falar agora é muito importante. O Grande Salto para Frente, ou o Grande Salto Adiante, é um dos maiores desastres econômicos da história da humanidade. É um dos maiores problemas e que gera um dos maiores horrores da história mundial. Porque o Grande Salto para Frente, ele tem como ideia a estatização dos grãos de carboidrato, do que é produzido, ou arroz, ou algum grão, que era a base da alimentação. A ideia é que era a população iria produzir, ia mandar para o Estado e o Estado ia redistribuir. Primeiro, o Estado não foi competente em redistribuir de forma igual para toda a população. E segundo, nossa, isso é um dos maiores problemas, tá? Muitas economias socialistas erraram nessa parte e cagaram aí. Quando você fala para a pessoa produzir, dá para o Estado que o Estado vai redistribuir, você não estimula essa pessoa a produzir. Não é interessante para ela produzir, trabalhar firme num pedaço de terra para dar para o Estado que ela nem sabe se ela vai receber comida depois de volta. Então é uma ideia de coletivização da produção que não gera estímulo para eu produzir. Gente, o Grande Salto para Frente diminuiu em até 30% a produção Gente, 30% é muita coisa. Olha o tamanho da China. Diminuiu em até 30% a produção chinesa. E somado a alguns problemas climáticos... Gente, o problema climático é secundário. A treta mesmo do rolê é o que vai acontecer aqui. E somado a essas tretas, nós tivemos a Grande Fome Chinesa, que é um dos maiores processos de fome da história da humanidade. Historiadores falam, dá uma olhada no número da Grande Fome Chinesa, que é uma consequência direta disso daqui. De 20 a 40 milhões de pessoas morreram de fome na China. Você tem noção do que esse número significa? De 20 a 40 milhões de pessoas? É assustador. Beleza? O último projeto foi a Revolução Cultural de 1966. E essa é importante. Por que essa é importante? Gente, essa é a que mais cai, tá? O Mao Tse Tung, inspirado já no falecido Stalin, Joseph Stalin, o Mao Tse Tung é super stalinista, tá? O Mao Tse Tung, ele criou um projeto de controle ideológico, de doutrinação e de controle educacional, de doutrinação, de cultura, de pensamento dentro da China. Por que isso daqui confunde todo mundo? Porque o nome dá a entender que pode ser um negócio bacana.
Tipo, a Revolução Cultural, eles lutaram por liberdade. É o contrário. Revolução Cultural foi o próprio Estado que deu esse nome. Então é um nome horroroso, é um nome que significa um negócio ruim. Mas parece que pode ser legal, parece que não, eles lutaram por liberdade de pensamento, não. O próprio Mao Tse Tung chamou de Revolução Cultural. Então, em 1966, ocorreu um processo maciço de doutrinação e de culto ao líder, de propaganda, de culto à personalidade, mano, de censura e de perseguição. E aí sim, a China totalitária ascende. Aí sim, nós conheceremos a pior parte da história do socialismo chinês, a Revolução Cultural. Certo? Tranquilidade? De boa? Posso te mostrar umas fotos? Esse é o Livro Vermelho. O Livro Vermelho era uma cartilha do próprio Mao Tse Tung, que era a base do que os jovens deveriam seguir na China. Então, a educação era 100% em cima do Livro Vermelho, que era uma cartilha de doutrinação total. Galera, quando o Estado te obriga a ter acesso a somente uma leitura, quando o Estado censura outras leituras e te obriga a ler uma só, isso é um projeto de doutrinação. Olha o Livro Vermelho, a população aqui. Total, né? Os trabalhadores. Gente, isso é culto de personalidade na lata, né? Os trabalhadores segurando cada um livrinho vermelho e a figura do Mao aqui. Isso é stalinista, isso é totalitário. As sessões de luta. Cara, o Mao, pessoas que eram contra o regime eram julgadas em público para ser linchadas. Isso é um processo de linchamento. As pessoas tinham que carregar uma placa falando as coisas erradas que elas fizeram em público e eram linchadas. Um horror, né? A figura do grande líder aqui, cultuado, e aqui a pessoa sendo julgada. Esse é o projeto. Certo? Gente, Mao Tse Tung morre em 1978 e entra Deng Xiaoping, que vai abrir a economia, criar a economia de mercado chinesa, e aí já dá origem a uma outra China, que é a China socialista com economia de mercado. Então o maoísmo mesmo é durante o período da vida dele. Feito? Consegui te dar uma ajudada? Tranquilo? Tá feito o nosso projeto. Muito obrigado. E tamo junto. Conta comigo. Valeu.